Fala, torcedor, torcedora, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é Rayara Brambila. Já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, né, com seus amigos e, claro, quero muito saber a sua opinião. O tema da nossa live de hoje... Ops, live não, tô acostumado a fazer live. O tema do nosso vídeo de hoje é o seguinte. Diego Ribas entra, né, na entrevista coletiva do Thiago Maia, coletiva não, exclusiva, do Thiago Maia com o Vene Casagrande e chama o Vene de homens de meia-verdade, fazendo como fosse uma brincadeira. Ele dá uma risadinha e fala, aqui temos um homem de meia-verdade, que não sei o que, seja bem-vindo, não sei o que. Assim, todo mundo fica com aquela cara sem graça e olhando pra cara do Vene, claro, mas ele é chamado ali de homem de meia-verdade. Minha opinião sobre isso. Diego Ribas não precisava, né? Na minha opinião, Rayara, não precisava, mas eu entendo. Tem alguma coisa contra o Vene, Rayara? Eu não. Eu acho que muitas vezes o Vene acerta demais as coisas sobre o Flamengo. Isso é até assustador. O quanto ele sabe sobre o Flamengo. Em algumas coisas, principalmente escalação, coisas que a gente consegue comprovar depois. Existem coisas que saem da boca do Vene ou dos tweets, né, que a gente não consegue comprovar. É a fala dele, baseada numa fonte que ele diz que tem, sobre aquilo que ele acredita ser a verdade, mas ele acredita naquilo e, desculpa, eu não conheço o caráter do Vene. Eu não vou defender o caráter de ninguém, nem do Diego, nem do Vene. Não, eu não conheço. Não é meu amigo íntimo, entende? Então eu não tô aqui pra dizer se o Vene tá fazendo certo, tá mentindo ou não tá mentindo. Mas o Diego, acredito que ele mente. Por quê? Porque ele chega com uma câmera, filma o Vene Casagrande, chama ele de homem de meia verdade, porque ele fala metade, metade ele inventa. Porque muito é sobre o Diego. E em nenhum momento o Vene questiona. Em nenhum momento o Vene, por exemplo, chama ele pra uma entrevista. Então vamos sim, já que é meia verdade, vamos fazer uma entrevista. Vamos colocar em xeque o que é que eu estou inventando pra gente poder resolver. Não, o Vene fica quieto. Mudo. Na verdade, todo mundo ficou mudo, acho que pelo susto. Mas existe um silêncio por parte do Vene, certo? Acho que se o Vene quiser falar aí nas redes sociais dele ou numa live dele, eu estarei lá com certeza para assistir. Porque eu acompanho o Vene. Tem muita coisa que realmente o Vene fala. Eu vejo o que acontece depois. Agora, Diego Ribas está insatisfeito, está triste, está criando caso, é chefe da panela. Esse tipo de informação, ele causa contenda, né? Ele causa problema pro Diego. Eu tenho que mencionar que a vida do Diego, ela é um inferno. Perto do que ela já foi no Flamengo. E muito por quê? Porque ele é o rei da panela, o cara que cria, mais uma vez, briga, que quer derrubar técnico. Ele é reconhecido pela torcida do Flamengo como este personagem. E não como um ídolo, como alguém que fez parte de 2019, como o Gabigol fez, como o Arrascaeta fez. Um cara que chega, inclusive, é o responsável pelo nosso título. Assim, cara, não, gente, ele é responsável pelo nosso título? Que dá o passe. Quem tem a visão de jogo? Quando ele entra, ele muda o patamar do jogo. Como a gente cobra o Andreas por termos perdidos o título de 2021, a gente tem que dar honra ao Diego por ter ganhado o de 2019, sim. Sim. Ao Bruno Henrique por ter puxado 4, o Arrascaeta por ter dado o passe e o Gabigol por ter feito o gol do empate. E ao Arrascaeta que briga com a bola com o Lucas Prato, com o Diego que faz aquele passe, o Rafinha, todos eles participaram desses lances. Eles são importantes, são ídolos, sim, do Flamengo. Sim. Só que hoje o torcedor do Flamengo reconhece o Diego como o chefe de uma panela que quer derrubar técnico. E não é à toa. Então, o Diego que não tem comportamento agressivo, não se direciona a jornalista, não é um cara que faz esse tipo de fala no seu cotidiano e é reconhecido como alguém assim, por exemplo, como o Gabigol normalmente é, ele vem e faz um movimento como esse. Me preocupa, me assusta. Opa, o limite dele tá aqui. E se a gente parar pra avaliar o geral,
Paulo Souza já deu uns cortes na entrevista coletiva. Não corte porque os jornalistas fazem perguntas que eles mesmos não sabem do que estão falando. Mas ele fala, ele chama os jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo de sensacionalistas que criam crise, que trabalham para criar a crise. Trabalham para falar exatamente aquilo, os títulos sensacionalistas para criar clique. Quanto mais atrito, melhor. É o jornalismo, gente. Ele é o que é. Se cobra de profissionalismo do futebol, mas do lado de cá não muda nada. Não muda nada. Do lado de quem comunica, não muda nada. Eu, por exemplo, quando estou fazendo a minha fala agora, eu estou colocando vocês a pensar de um lado. E provavelmente tem outras pessoas que vão te colocar a pensar do outro lado. Pensar defendendo o Vene e eu a pensar defendendo o Diego Ribas. Eu não estou defendendo o que o Diego Ribas deveria ter feito. Eu estou dizendo que eu entendo que não deve estar sendo fácil. Porque ele é um cara que hoje é odiado pela torcida do Flamengo por coisas que ele pode não ter feito. Quando a gente viu nossos jogadores não fechar com o Paulo Souza, andar em campo, né, se movimentar daquela forma como a gente viu o Bruno Henrique sendo questionado, o Arrascaeta, o próprio Gabigol tretando na beira de campo com o Paulo Souza, o Bruno Henrique se negando a voltar. Isso tudo a gente viu, não precisou de jornalista. Agora, você viu o Diego Ribas em campo? Como que você sabe que o Diego Ribas era chefe dessa panela que queria derrubar o Paulo Souza? Porque algum jornalista disse. E provavelmente, da forma como ele tá agindo, Vene disse em algum momento. Ou deu a entender em alguma informação. Ou o Diego tem um negócio pessoal com o Vene. Mas com certeza é sobre o jornalismo. O Gabigol, pela manhã, recentemente, deu bom dia, corneteiros, aos setoristas e os youtubers que cobrem o dia a dia do Flamengo. Eu vi esse vídeo até pela voz, que quem tava gravando é a menina da S1 Live. A Isabelle. Quem tava gravando era ela. Ela fala, bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Até responde assim. E ele continua chamando os jornalistas de corneteiros. Então, assim, as relações entre a verdade e o que eu quero que você acredite, elas estão uma linha tênue, tá? Você tem que abrir muito seu olho. Eu vou falar uma coisa, vou dar um exemplo claro aqui, tá até aqui no meu celular. O jornalista, eu não sei se ele é jornalista formado, se ele é youtuber, eu não conheço, tá? Diogo Dantas, deixa eu até olhar, eu ver que ele vai estar escrito. Não fala, inclusive, né? Eu não sei o que ele é. Reserva no Flamengo, Diego invade entrevista para constranger jornalista. Vale tudo, né? É o que... E botou entre aspas, vale tudo. O que quer dizer? O título dele quer dizer o quê? Reserva no Flamengo. Diego Ribas, reserva no Flamengo. É porque ele quer elogiar o Diego. Se o Diego Ribas fosse titular, ele ia escrever titular no Flamengo, Diego Ribas invade, ele ia escrever. Eu acho que o Diogo Dantas, ele pede respeito ao amigo e desrespeita o Diego ao mesmo tempo. Porque ele tenta diminuir o Diego como reserva, porque o Diego desrespeitou o amigo setorista. Tá vendo como as coisas elas só servem para uma via? Quem dita a informação é o jornalista, certo? Agora, como ele dita, eu não vou esquecer. O Hever bateu, se envolveu numa confusão com um adolescente no aeroporto. E a notícia que estava sendo circulada é: ex-jogador do Flamengo agride adolescente no aeroporto. E ele é o atual zagueiro do Atlético Mineiro. E realmente não faz sentido o Diego ficar pé da vida, bravo. Acho que a gente tem que repensar algumas coisas. O Diego, que não tem esse tipo de comportamento, se comportando assim, eu acho que não é à toa. Não é à toa. Ele tá realmente chateado, tem coisas que realmente o estão incomodando muito. E eu quero saber sua opinião também, claro. Você tem lado, né? Você tá do lado do Ribas, você tá fechado
com o Vene Casagrande? Você tá fechado com o Flamengo? Tá fechado com ninguém? Que eles se explodam pra lá? Enfim, qual que é a sua opinião? O que você acha, né? E se você acredita também cegamente no jornalista, se você tem jornalista preferido, que você acredita mais em um, menos em outro, como que tá isso aí pra você, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. I live inside my own world of make-believe. Kids scream.